Olá, prezados colegas, prezadas colegas. Hoje é um dia muito especial. Eu gostaria muito de ter a possibilidade de estar com vocês aí, mas não poderia deixar de mandar uma mensagem, mandar meus votos de uma feliz comemoração, porque nós merecemos uma comemoração. Então é com grande alegria que este ano eu comemoro essa terceira década de dois filhos, de meu filho biológico, David, que está completando 30 anos agora em setembro, e desse outro filho, de uma paternidade compartilhada com o meu amigo e meu colega Elias Machado, que é o Jejol. Isso começou realmente nos primórdios da internet. Nós já estávamos, a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia foi muito célere em perceber a importância do que estava tomando lugar, perceber que nós estávamos vivendo uma transição tecnológica que iria afetar de maneira completa, total e irreversível a nossa cultura. E juntamente com o meu colega André Lemos, nós já vínhamos trabalhando em termos de entendimento dessa nova situação com o Grupo Ciberpesquisa, e com a chegada de Elias à Faculdade de Comunicação, nós entramos pelas transformações que começavam a ocorrer no jornalismo via esse novo suporte para onde o jornalismo começava a migrar. O Jejol, na verdade, teve início com uma disciplina que Elias Machado e eu propusemos para uma primeira aproximação ao jornalismo na internet. Foi uma iniciativa pioneira e uma iniciativa um pouco atrevida. Nós criamos o primeiro jornal na internet no estado da Bahia, antes de existir qualquer jornal comercial online. O Lugar em Comum se chamava, que produzia matérias de forma diferenciada do que se costumava produzir na imprensa tradicional. O Lugar em Comum, o primeiro jornal, a primeira iniciativa cultural na Bahia que não tinha o apoio cultural do Olodum, porque naquele momento tudo com o apoio cultural do Olodum. Nós não tínhamos o apoio cultural do Olodum, mas fizemos o primeiro jornal online através dessa disciplina que começava com o aprendizado de HTML. Nós ensinávamos o HTML para que as pessoas pudessem produzir suas matérias. Foi digamos assim, uma criação que gerou um certo estranhamento, né? Eu me lembro que quando propusemos a disciplina, houve um colega que disse: mas isso é uma moda passageira, será que vale a pena ter uma disciplina sobre isso? Bom, a moda passageira está completando 30 anos hoje, né? A segunda estranheza era sobre a rapidez com que essas transformações estavam tendo lugar, e muita gente se perguntava: mas será que é possível trabalhar em termos acadêmicos sérios, fenômenos que são tão efêmeros, tão rápidos, porque hoje é de um jeito, amanhã é de outro? Mas foi justamente essa percepção que nós tínhamos da rapidez com que isso vinha tendo lugar, com a profundidade das transformações que estavam acontecendo, que era preciso registrar isso tudo. E o registro disso tudo, que hoje é a produção consolidada do grupo de pesquisa Jejol, na verdade constitui um verdadeiro mapa do que foi o desenvolvimento do jornalismo na internet e o jornalismo online no Brasil e no mundo, né? Temos aí diferentes momentos que foram captados, que foram identificados, que foram estudados, que foram codificados e que estão hoje como um acervo muito importante para a reconstituição dessas transformações, dos efeitos dessa tecnologia numa das áreas da cultura mais importantes no mundo contemporâneo, que é o jornalismo, né? Esse mapa, digamos assim, está tendo hoje uma continuidade totalmente consolidada. Nós estamos hoje certamente reconhecidos como um dos grupos de pesquisa em jornalismo mais importantes do país e fora do país, além fronteiras, e produzindo seguramente o que eu chamaria de um dos focos da pesquisa de ponta no jornalismo no Brasil hoje. Então, 30 anos, plena consolidação, plena idade adulta desse grupo. Eu acho que importa também registrar um pouco como se conseguiu, que essa iniciativa que teve um início em uma disciplina, que parecia se voltar para algo que era passageiro, que tinha essa mutação tão rápida, acabou se consolidando num grupo que vem completando sua terceira década. Eu acho que vale lembrar
três razões, três suportes, três esteios para o sucesso desse grupo e a continuidade desse grupo com a força que tem hoje. Eu acho que, em primeiro lugar, a ideia do acolhimento e da abertura. O GEJOL sempre foi um grupo muito aberto, nós acolhíamos todo e qualquer estudante de qualquer área, de qualquer, da graduação, da pós-graduação, de fora da faculdade, inclusive, que viessem pedir acolhimento, pedir entrada ao grupo. Absolutamente aberto. Então, abertura e acolhimento, eu acho que foi desde o início um esteio muito importante. As pessoas se sentiam acolhidas desde o primeiro momento. Eu acho que se sentir acolhido é fundamental para gerar um ambiente de trabalho produtivo. Então, a segunda perna, o segundo esteio desses fatores de sucesso, dessa consolidação que nós estamos comemorando hoje, vem da ideia de um trabalho coletivo. A ideia de um trabalho coletivo no sentido de que tudo ali era discutido, tudo ali era combinado, o projeto de cada um era apresentado publicamente, discutido por todos, sugestões vinham de todos os lados, o crescimento, portanto, era um crescimento individual dentro do grupo, né? E eu acho que, mais importante ainda, e acima de tudo isso, é uma concepção de trabalho acadêmico, uma concepção de ciência que, desde o início, norteou nossas atividades, que é a ideia de trabalho acadêmico e de ciência como interlocução. Essa consigna, essa maneira de ver o trabalho científico, o trabalho acadêmico, é fundamental, foi fundamental, continua sendo fundamental para o sucesso desse grupo. Essa interlocução que se dá tanto a nível nacional quanto a nível internacional, buscando onde está a pesquisa de ponta, tentando interagir, estabelecendo convênios, que foi também uma marca desse grupo ao longo de sua história, convênios nacionais, convênios internacionais, trazendo sempre os colegas, indo aos centros de pesquisa de outros colegas, de outras universidades, e mantendo sempre aberta essa interlocução. Nunca fomos um grupo fechado, sempre fomos um grupo aberto, um grupo onde a interlocução era o ponto fundamental. Então, eu quero então aqui comemorar com vocês, eu quero aqui estar, através desse vídeo, presente a esse momento tão importante, na certeza também de que estamos com a continuidade disso garantida. Eu gostaria e gostaria, espero estar presente para comemorar os 40, pelo menos, desse grupo, e a certeza de que a professora Suzana Barbosa, que tem o DNA do GEJOL e tem o vigor para levá-lo adiante, vai saber fazer com que a gente se encontre novamente daqui a 10 anos para comemorar os 40 anos. Vamos comemorar porque nós merecemos essa comemoração. Um grande abraço para vocês todos, para vocês todas, e vamos lá. Viva o GEJOL. Um abraço. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do GEJOL, e aos colegas pesquisadores participantes do seminário, que celebra os 30 anos de atividades de ensino, pesquisa e de desenvolvimento de inovações pelos pesquisadores do GEJOL. É para mim um grande prazer, uma grande satisfação me dirigir a todos e a todas. Gostaria de relembrar o contexto em que nós começamos as nossas atividades em 1995. Naquele momento, o mundo estava vivendo uma série de incertezas decorrentes do fim do socialismo no leste europeu, o desaparecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Primeira Guerra do Golfo, a Primeira Guerra da Iugoslávia, a expectativa para a criação do euro na União Europeia. E no Brasil, nós vivíamos a passos lentos o processo de redemocratização. Em 1994, o presidente Fernando Henrique havia sido eleito para o primeiro mandato e começava um projeto de privatizações de empresas estratégicas como a Telebrás, a Embratel, a Usiminas, a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, um projeto que se concluiu 30 anos depois com o desmonte da Petrobras, com a privatização do pré-sal e da Eletrobras e a aprovação da independência do Banco Central, hoje submetido aos interesses do mercado financeiro. Na Facom, em 1995, o programa de pós-graduação tinha apenas 6 anos. O curso de jornalismo funcionava em condições precárias na antiga sede no Vale do Canela,
havia apenas 5 computadores de uso exclusivo dos professores. As condições para as práticas de pesquisa, o financiamento público para as práticas de pesquisa eram praticamente inexistentes. E é neste contexto de muitas dificuldades que eu, então com 29 anos, e o Marcos Palacios com 46, decidimos criar um projeto arrojado, que era de ensino e pesquisa de uma modalidade emergente de jornalismo, o jornalismo no ciberespaço. E chegamos a ser motivo de risos e brincadeiras pelos corredores da faculdade. Nós tínhamos clareza de que estávamos fazendo história. E não era fácil, porque na época, para alguns filósofos do ciberespaço como Pierre Levy, e para catedráticos famosos do jornalismo, como o espanhol José Luis Martínez Albertos, o jornalismo tinha pouco futuro, ou nenhum futuro, com a produção descentralizada de informações no ciberespaço. Mas para nós, o que não tinha futuro eram as velhas práticas jornalísticas, as práticas analógicas, centralizadas. Para nós, o jornalismo no ciberespaço tinha muito futuro desde que houvessem investimentos no ensino, na pesquisa e no desenvolvimento de inovações. E este era o objetivo estratégico da criação do GEJOL. Passados 30 anos, o GEJOL se consolidou uma plataforma de desenvolvimento de pesquisas, de inovação, de formação de pesquisadores no mais alto nível, hoje espalhados em todos os estados brasileiros. E o que é mais relevante é entender que 30 anos depois o mundo também mudou. Se em 1995, o fim da URSS e do socialismo no leste europeu, os Estados Unidos haviam se afirmado como a única superpotência mundial, hoje cada vez mais este papel de superpotência dos Estados Unidos é questionado em nível mundial, principalmente depois da guerra na Ucrânia da Rússia contra a OTAN. E a China, que em 1997 tinha um PIB menor que o do Brasil, hoje tem um PIB 7 vezes maior que o brasileiro, e o Brasil cada vez mais é dependente dos investimentos da China, que se tornou o principal parceiro comercial brasileiro, superando os Estados Unidos. E é neste contexto que cada vez mais os investimentos e as ações de pesquisa, principalmente pesquisa aplicada para o desenvolvimento das próximas etapas do jornalismo no ciberespaço, são cada vez mais estratégicos, porque é o desenvolvimento de inovações que vai estabelecer a relevância de cada país na divisão internacional do trabalho científico e profissional. E este é o grande desafio dos pesquisadores na área de jornalismo. E para concluir, eu gostaria de chamar a atenção que este período de incertezas que nós vivemos agora, que é típico de um processo de reestruturação em larga escala do modo de produção capitalista, não é muito diferente do que acontecia na década final do século XVIII e nas 3 primeiras décadas do século XIX, quando o capitalismo industrial, para se afirmar, dependia da universalização da mecanização na Revolução Industrial. E para que isso acontecesse, a economia política, enquanto uma disciplina, teve que se afirmar como uma disciplina independente que tivesse condições de elaborar as teorias, os conceitos e pudesse contribuir para o desenvolvimento das inovações necessárias para alavancar a Revolução Industrial. A grande diferença que nós temos hoje, 2 séculos depois, é que o jornalismo precisa se afirmar como uma disciplina vinculada ao processo de desenvolvimento de inovações e de pesquisas aplicadas. Não é mais suficiente apenas para os pesquisadores de jornalismo o desenvolvimento de teorias e de trabalhos descritivos. É fundamental participar ativamente do processo de desenvolvimento de inovações adequadas às demandas das cidades, dos
jornalismo no ciberespaço e, mais que nunca, adequadas às demandas de consolidação do capitalismo informacional. Estes são os desafios, meus amigos e minhas amigas. Este é o cenário. O que nós precisamos é atuar ativamente para que novas metodologias, novos produtos, novos processos, novas modalidades de ensino possam ser desenvolvidas para alavancar este processo de consolidação das práticas jornalísticas no capitalismo informacional no século XXI. Um abraço a todos e a todas e um bom seminário a todas e a todos. 30 anos de jornalismo digital e em meio a um cenário informacional cada vez mais hostil, especialmente quando falamos de gênero e direitos humanos, discutir os desafios e as potencialidades desse jornalismo é pensar também o impacto que ele pode ter. Eu estou à frente da gestão da revista Asmina, um veículo nativo digital feminista que há 10 anos tem usado comunicação, tecnologia para pautar os direitos das mulheres. E eu me formei há quase 12 anos na Faconde, pude ver também aquele momento de convergência midiática, de integração entre redações de impresso e digital, e discutir todos esses assuntos que passam desde modos de fazer até modelos de financiamento, de distribuição, me interessa muito e vai ser um dos tópicos, ou alguns dos tópicos, que vamos discutir no encontro do GEJOL. Ao contrário do que acontece noutras áreas, no campo do jornalismo, a academia costuma ir atrás das empresas. Portanto, ao longo destes 30 anos, o que aconteceu foi que as empresas, por tentativa e erro, experimentaram novas tecnologias e aquilo que a academia fez foi olhar para o que estava a ser feito, sistematizar esse conhecimento e devolvê-los às empresas para que elas melhorassem os seus processos e, dessa forma, melhorasse o próprio jornalismo. Para mim, a importância do GEJOL como grupo de pesquisa está consolidada nessa história que pode ser contada nessa trajetória de 30 anos do grupo. Por trabalhar na Faculdade de Comunicação, onde o grupo atua vinculado ao programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea, quero destacar um outro aspecto que reflete a importância da pesquisa. Na Faculdade de Comunicação, fizemos a restauração do curso de jornalismo. De alguma forma, as pesquisas realizadas pelo grupo, a atuação do grupo, acabaram influenciando na opção que tivemos ao propor a restauração, que era baseada na integração dos meios, na realização de atividade de ensino que refletissem a realidade que hoje é visível na atuação dos meios de comunicação. A pesquisa sobre jornalismo digital no Brasil acompanhou a evolução da própria prática profissional. Então, ao longo desses 30 anos, o GEJOL foi um grupo pioneiro nessas pesquisas, mas seguramente a gente pode dizer que em todas as regiões do Brasil nós temos pesquisadores e pesquisadoras que se dedicam ao estudo das transformações do jornalismo nesse ecossistema digital. E não foram poucas essas transformações. Então, além de registrar todas as mudanças que aconteceram nessa trajetória de 30 anos, a pesquisa também se dedica a observar, a questionar, criticar, propor mudanças, e isso é fundamental para a evolução de qualquer área profissional, inclusive do jornalismo. Bem, a contribuição da academia, das universidades para o desenvolvimento, a compreensão do jornalismo digital aqui no Brasil é uma contribuição, eu acredito, fundamental, assim como o que nós observamos em outros contextos, fora do Brasil, na América Latina, na Europa, nos países da Europa, sul da Europa, no norte e, claro, Estados Unidos, dentre outros países do sul global. E acredito que o Brasil tem um papel preponderante, todos os pesquisadores e o desenvolvimento que se teve no sentido da formação de recursos humanos nessa área, no que nós consideramos um campo de estudos autônomo do jornalismo digital, que vem demonstrando, sim, pujança. E nós
temos acompanhado esse processo todo, que tem sido desafiador desde o início, com todas as transformações que vem acarretando para o jornalismo como profissão, como instituição, como um campo de pesquisa, uma disciplina nova de pesquisa e de formação, prática social, o que também significa uma inovação bastante importante, inovação social. E acredito que para os próximos anos é primordial que o setor produtivo, né, o mercado, esteja mais próximo das universidades, da academia, porque nós trabalhamos, a nossa pesquisa está olhando para o que vem sendo feito e temos muito a contribuir, eu acredito nisso. Professora, quais são os principais desafios enfrentados pela academia quando se trata de jornalismo digital, mídias digitais? Bom, acho que o principal desafio é a gente estudar um cenário que é muito recente, né? Muito diferente se estudar rádio, televisão, jornal impresso, que tem uma história bastante grande, embora com muitas mutações mais consolidado, né? Tem uma certa consolidação, do que estudar as questões relacionadas às mídias digitais, que passam por transformações com grande velocidade. Tem um termo que é chavão, que muitas pessoas usam, mas acho que caracteriza bem esse momento, que é o momento que as mídias digitais ainda engatinham. E quais são as principais conquistas e pontos positivos desta área? Bom, eu acho que são enormes, eu poderia aqui passar a tarde inteira conversando contigo sobre isso, mas acho que a principal das questões assim que mais mexem com o jornalismo enquanto uma instituição social é a questão da liberação do polo emissor. Quer dizer, hoje em dia, pessoas que não têm mais acesso a um veículo de comunicação, que não têm acesso a um veículo de comunicação, podem também colocar suas opiniões através das redes sociais, que é um exemplo bastante conhecido.